Você tá no canal, Luna? Você tem que falar agora. Inscreva-se no canal, deixe seu like e desejo ótimas ideias a todos. Vejo vocês no próximo tutorial. Vai lá brigar com as galinhas, vai. Aqui é Adriano do iDicas e hoje a gente vai se aventurar no universo do Stardust dentro do After Effects. O Stardust é um plugin para o After Effects com sistema de partículas 3D controlado por nodes. Quem quiser fazer o tutorial de hoje vai precisar desse plugin. O Stardust ele tem diversos presets dentro da biblioteca dele, mas eu acho mais legal a gente, em vez de usar até stock footage, a gente pode sair pelo quintal de casa e tentar pegar umas texturas de folhas, texturas de alguma coisa. Quem me acompanha no Insta sabe que além de motion eu curto bastante fotografia. Fotografar, seja viajando ou em casa, pode ser uma fonte bem legal de materiais para os seus projetos. Depois de tirar algumas fotos aqui no meu quintal, acho que é hora da gente ir para dentro do After Effects e ver como é que a gente pode usar o Stardust para transformar elas em partículas, para a gente utilizar formando o logo do iDicas. Esse é o projeto que a gente vai recriar dentro do After Effects nesse tutorial aqui do Stardust. Não se preocupem com todos esses nodes aqui, a gente vai passo a passo como é que foi feito. Eu não sou expert no Stardust, eu acabei faz uma semana e meia aí que eu tô mexendo nele, testando, e esse aqui foi o projeto que eu consegui fazer e eu usei essas partículas que a gente viu que eu criei a partir daqui das coisas que tinham no meu quintal. Vamos lá, vamos começar então esse projeto. Vamos começar um projetinho novo, pra gente começar do zero mesmo, esse tutorial aqui do iDicas. Então a gente vem aqui, eu vou dar 2 cliques aqui para importar. Vocês também podem baixar esse arquivo, tá? Plantinhas 1920, que é onde estão as camadas que a gente vai utilizar. Quem quiser, né, não precisa criar suas próprias texturas, mas é legal, quem puder, faça isso. Composition Retain Layer Sizes. Desativa essa opção caso ela esteja ativa, tá? Porque a gente não quer uma sequência. Import, ele vai perguntar de novo aqui, você só dá OK. Ele já criou uma composição, vamos abrir isso aqui, vamos utilizar essa composição mesmo. A única coisa, eu vou apertar Ctrl K, eu vou mudar isso aqui para HD TV 1080, né, 1920 1080, ele estava um outro tamanho que eu fiz o recorte. A gente pode desativar a visualização dele, tá? E vamos colocar aqui já o texto que vai ser o texto que a gente vai formar aqui. Então, dicas, a parte aqui a gente vai usar outra fonte mais fininha. Ctrl Alt Home tá um atalho legal para vocês sempre conhecerem, e Ctrl Alt Home joga o Anchor Point no meio, Ctrl Home joga a camada para o centro da composição. E a gente deixa um pouquinho para cima aqui para não ficar bem centralizado, não. A gente deixa um pouquinho que fica mais legal. Beleza? Esse texto eu também posso desativar, né? Que a gente vai usar tudo em uma outra camada, que vai ser a camada do Stardust. Novo sólido, então vamos colocar aqui, chamar de Stardust, tá? Eu vou deixar ele verdinho para a gente ver ele bem aqui embaixo. Stardust, então, é um efeito do After Effects, então ele está aqui em Effect, Superluminal Stardust. Quando a gente colocar ele, vocês vão ver que ele já aparece aqui um painel Stardust, tá? Aqui, ó, o painel com os nodes, e na camada aqui no painel de efeitos a gente vê esses nodes aqui como a gente está acostumado, como se fossem efeitos aqui, né? E a gente já vê que tem uma ligação. Quem está começando aí, primeira vez que tá vendo partículas, tá? Sempre vai ter um emissor, uma partícula. E é esses dois nodes que a gente vai trabalhar, esses dois nodes a gente vai deixar aqui. Vamos criar, tá, alguns modelos aqui, alguns planes, como se fosse lá no Cinema 4D. Então vamos colocar aqui, ó, a gente tem vários nodes aqui, não se preocupe em entender todos eles, eu também não conheço tudo que faz cada um desses nodes, tá? Tem muita coisa, eu estou aprendendo também. Então, model, foi o que eu utilizei aqui para fazer uma partícula, né? A gente pode usar as partículas que tem aqui de shapes, né? E a gente pode usar um modelo. Então a gente vai criar um modelo que vai ser uma daquelas folhas. Vamos pegar então model. Em model a gente vai usar uma primitiva, tá? E aqui a gente vai, ao invés de usar um cubo, a gente vai usar um plane, tá? Plane.
A gente pode diminuir o número de segmentos, deixar aqui com 3, não tem muito, porque ela vai ser bem flat mesmo. O tamanho desse modelo, eu quero que seja exatamente igual à primeira folha que eu tenho. Então, para ver a resolução da folha 1, eu vou abrir essa pastinha aqui, que eu até vou renomear, eu vou chamar ela de PSDs aqui. Então, PSDs, eu tenho a folha 1. Ela tem 509 por 865. Então, isso que eu vou colocar lá no Stardust. Vou voltar aqui no efeito. 509 865, certo? Então a gente criou um plane com exatamente o tamanho que a folha vai ter. Depois que a gente cria um modelo, é legal já. Eu vou aqui em Model Properties. Eu vou diminuir esse size aqui de dentro do Model Properties para 50. Né? Porque a gente não vai precisar tão grande. Talvez até a gente vai poder usar 25. Então eu já vou pegar esse plane. Tá? E eu sei que o caule vai estar aqui na base. Tá? Então eu já vou puxar isso aqui para cima. E é a partir desse meio aqui, ó, que se eu girar, tá, esse elemento vai girar também. Então é legal a gente já deixar isso aqui mais para baixo, porque a base aqui da folha é aqui embaixo, que é a partir de onde ele vai gerar a partícula depois. Depois de a gente acertar essa origem da partícula, acertar esse tamanho, eu vou deixar ela com double-sided. Eu vou fazer já as configurações ainda sem a partícula aqui, tá? Não se assustem. Então, double-sided, e é isso aí. Aqui é isso aqui que a gente precisa. Eu vou, então, selecionar isso aqui. Só vou chamar isso aqui, então, de folha 01. É legal renomear, porque isso aqui depois começa a ficar mais complexo e depois fica difícil. É folha 1. Vou pegar agora um outro node aqui, ó, que é o material. Tá? Então, material. Peguei o material. O tipo é sólido e a gente vai usar o canal Diffuse aqui, que ele tem, Diffuse Texture. A gente está com todas aquelas texturas aqui, então, né, cada uma das camadas. Vou pegar a folha 1. A gente vai ver que por enquanto não aconteceu nada, porque a gente precisa fazer um link. Então eu vou pegar e linkar aqui nesse painel com a folha. Então a gente já vai ter o formato dela, ó, só fazendo esse link já fez isso. E aqui em Diffuse, tá, a gente não está aparecendo porque a gente tem que diminuir essa cor a partir da partícula. Então a partícula é branca, por isso que está acontecendo isso. Então a gente diminui isso aqui para 0 e pronto, a gente tem a nossa folha dentro do Stardust. O processo agora é a gente duplicar isso aqui. Eu vou fazer rapidinho aqui, vocês, né, a gente viu já o processo de uma, então eu só vou replicar isso. Então vamos lá, a gente seleciona isso aqui, então também vou chamar de M folha 01, só para saber, né, que isso aqui é o material da folha 01. Então eu seleciono os dois, é o Ctrl D, tá? A gente faz nesse painel mesmo, puxa para o lado. Aí o negócio é a gente trocar aqui para a folha 2 e repete o mesmo para outra folha. Agora que eu tenho os três, eu vou dar deixar um pouco, né, eu vou dar uma rotacionada já neles. Ideal, assim, se você quiser ser bem detalhista mesmo, você pega o folha 2, pega a textura do folha A2 aqui, né? A folha 2, 479, 943, para deixar exatamente na mesma proporção. Então 479, 943, porque aí você sabe que a folha está exatamente na mesma proporção da foto. Então vou fazer a mesma coisa, já vamos fazer isso aqui. E eu já tô pegando esse 3 aqui, por exemplo, eu já vou dar uma rotacionada, tá? Eu rotacionei um pouco, vou rotacionar um pouco para cá, porque a partir aqui o 3, eu vou selecionar o 2, abrir aqui o Model Properties e rotacionar um pouco para cá. Deixar elas assim, porque essa rotação também importa depois para a partícula, tá? Então a gente já pode deixar um pouco mais aleatório assim. Agora a gente pega esses três aqui, a gente criou, a gente quer que ele gere então aqui. Eu vou linkar isso aqui com a partícula, né? Só clico, arrasto. Esse aqui não foi, pronto. O link está pronto, a gente tem aqui as coisas, mas ele ainda está emitindo a partir, então, ele está emitindo a partícula porque a gente tem que mudar aqui em Particle, embaixo aqui, ó. A gente tem esse shape aqui, eu vou mudar para Model. E aí a gente vai ver que ele vai gerar as folhas. Só que elas estão muito grandes
Então eu tenho duas maneiras de mudar esse tamanho. Eu posso vir aqui e mudar cada uma delas, aquele size que a gente mexeu, já deixou em 25, ainda assim está muito grande. A gente pode também diminuir o tamanho aqui, ó. A gente pode vir no Particle e vamos deixar esse tamanho aqui com 0,6. Tá? Vou deixar assim por enquanto, 0,5 talvez. Aqui nesse Particle Properties, a gente diminui o tamanho da partícula, então diminui para as 3. Tá? O que a gente não quer a gente quer formar aquele texto do Edicas, então ele está partindo do centro. Isso porque o nosso emissor ainda não está no tipo que a gente precisa. Aqui em Emitter, então, eu vou em Type, eu pego um Text Mask. Tá? Por enquanto nada acontece, porque quando eu ativo isso aqui, ele vai ativar aqui embaixo, ó, não nesse Path Properties, a gente tem Layer Properties. Em Layer, a gente tem que apontar para a layer de texto que a gente colocou. Ela está desativada no After Effects, mas a gente pode colocar aqui no efeito. Ele já está emitido a partir do texto. Só que ele está emitindo as 3 ao mesmo tempo. Isso porque o Particle está selecionando as 3 aqui, emitindo cada uma delas, todas elas juntas. Então, em Particle, tá? A gente vai já acertar algumas coisas. Eu já vou mudar esse tamanho da vida da partícula para 5 segundos. A gente não quer que elas morram, né? A gente pode, em Size Random, vamos aumentar para uns 66, 65%, 65 aqui de Size Random. Vocês vão ver que elas ficam de tamanhos diferentes, os grupinhos, né? O legal aqui, ó, aqui embaixo no Particle, tá? A gente tem esse Use Model, a gente tem All. Então ele está usando todos ao mesmo tempo. Então cada partícula é na verdade um conjunto dos 3. A gente coloca em Random, ó. Agora ele está emitindo de forma randômica cada uma delas. Isso já facilita o nosso trabalho. Depois, beleza, em Particle, por enquanto, é isso. A gente vai trabalhar um pouco mais agora em Emitter. Em Emitter, a gente vai diminuir esse Speed para 0,5. A gente quer um movimento, mas um movimento muito lento da partícula, tá? Quase imperceptível. Se eu colocar, ele estava em 100 aqui, ó. Em 10, se eu colocar em 10, ó, elas já vão se mexer mais a partir da direção que elas foram geradas. Então, vamos botar aqui 0,8, sei lá. Speed aqui. Speed Random a gente dá uma randomizada também, né? Só para ter um movimento muito leve, tá? A gente não quer muita coisa. E vamos aumentar o número de partículas aqui. A partícula, né, ela ainda está muito grande, então a gente vai diminuir ela para ficar com pontos menores, vai ficar mais fácil de ver os nossos elementos. Eu acho que para não deixar os números também tão baixos, a gente pode mudar aqui o tamanho. Esse size então para, sei lá, para 10 aqui. Então vamos deixar números um pouquinho diferentes. Esse aqui então vamos botar 13 e esse aqui, esse folha 03, aqui em size 11. Pronto. Já vai ver que com as partículas menores a gente já tem uma resolução melhor do texto, né? Então já fica começando a ficar mais fácil. Só que aqui em Emitter ainda tem outras coisas, tá? A gente vai indo e voltando para cada um dos nodes, tá, galera? Essa é a maneira de ir testando as coisas. Em Path Properties, tá? A gente está em Text Mask, a gente tem volume. Ele está emitindo a partir do centro do miolo do meu texto. A gente pode colocar em Edge. Se a gente colocar em Edge, a gente já vai ver que a coisa muda de figura. Já fica um pouco mais fácil de ler o nosso texto. E aqui a gente pode então já até diminuir isso aqui, ó. Talvez até menos, ó. 100 partículas. Depois no Emitter, aqui em Size eu vou diminuir também, porque ele tá colocando as partículas, ele gera no ambiente 3D, então a gente diminui para 50, ele vai gerar só em 50 pixels de diferença de Z. A gente vai deixar um pouco, só pra gente ter depois a gente vai ativar um pouco de sombra, a gente vai ver isso daqui a pouco. Esse Particle Size eu vou diminuir até um pouco mais agora, aqui 0,3, tá? Vou deixar um pouco menos. E a gente vai acertar algumas coisas aqui agora no Particle, tá? A gente vai fazer as partículas crescerem. Como é que a gente pode fazer isso? Em sistemas de partículas, normalmente a gente tem um overlife, ele pode acontecer algumas coisas durante a vida da partícula. Então, overlife a gente tem Size e Opacity.
em size, tá? Se eu pegar agora e baixar, por exemplo, esse ponto, ele vai sair de 0 até 100% do tamanho da partícula. Então é aqui, ó, que a gente vai fazer as partículas crescendo. E o legal disso é que a gente vai ter elas ainda mais aleatórias, ó, em termos de tamanho. Só que eu não quero ela crescendo tão devagar. Então eu vou pegar um preset aqui, ó. Eu vou abrir aqui em presets. A gente já tem alguns gráficos meio prontos. E o que eu quero é esse Fade in Bezier aqui, ó. Essa opção aqui. A gente vai ver que ela vai crescer um pouco mais rápido. E como elas são geradas randomicamente, em tempos diferentes, a gente vai ter tamanhos, elas vão crescendo em tamanhos diferentes. Ó. E tudo isso vai deixando o projeto mais interessante. Depois que a gente fez isso, outra coisa aqui em partículas, overlife, beleza, isso aqui a gente não precisa, é isso aí que a gente quer, a gente acertou. A gente pode, né, brincar um pouquinho com o ângulo aqui, ó. A gente pode mudar o ângulo, né? Ele muda o ângulo de todas. Então a gente pode colocar do jeito que a gente quiser. E a gente tem um angle random. Isso aqui é legal a gente dar subir um pouco aqui, ó. Pra gente ter ficar mais visualmente, né? Se você tiver uma variação, fica mais legal do que todas elas com a mesma rotação, né? O mesmo ângulo. Então a gente mexeu aqui. A gente pode colocar aqui um speed de 1, por exemplo, e dá até um speed random, mas bem devagar mesmo, para a gente ter a rotação, para a gente ter um pouco de movimento de rotação, ó, bem leve. Tá? A gente vai adicionar um pouco mais, mas durante a vida mesmo. Aqui em Rotation Properties a gente tem então Rotation Over Life também, é um outro gráfico. E a gente pode utilizar um gráfico muito parecido, pegar o preset de novo. Tá, vamos pegar então esse Fade in Bezier aqui, e a gente pode mudar esses pontos aqui, ó. A gente pode deixar até um pouco mais até o fim da vida, ela continua tendo, mas ela chega mais rápido aqui. Então ela começa aqui lenta e vai subindo, né? Então isso que esse gráfico está dizendo, ela começa com bastante rotação e depois ela vai parando. Como se a gente estivesse mexendo no gráfico de animação do After Effects, mas a gente está fazendo isso dentro do efeito. Tá. Vamos dar um playzinho aqui. Mas é legal. Eu vou voltar aqui no emitter, tá? Isso aqui é sempre assim, cara, galera. Pode ser que às vezes vocês estão fazendo aí, alguma configuração não ficou tão boa, depende do tamanho da partícula e tudo mais. A gente vai deixar um pouco menos aí, 120, tá? Não precisa tanto assim, não. A gente vai pegar agora, tá? Eu vou puxar esse particle para cá, porque eu quero mais um tipo de uma partícula, algumas folhas um pouco maiores, mas só algumas, tá? Então a gente vai duplicar isso aqui, ele vai duplicar esse particle aqui. Eu acabei clicando, tá? Quando você clica no meio aqui da linha, você deleta ela, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Selecionar aqui, eu vou linkar essas partículas aqui com esse outro particle, que é a cópia desse particle aqui. A gente vai ver que a gente vai ter, nada vai acontecer inicialmente, porque a gente tem que, nesse particle 2, a gente pode fazer algumas variações. O que eu quero com esse particle? Eu quero aqui em Particle Properties, algumas partículas um pouco maiores. Então eu vou colocar 0,6, só para ver, 0,5. Então 0,5 aqui. Só que tem muita partícula e como eu estou usando o mesmo emissor, ele está emitindo 120, ele está continuando 120. Ele tem duas partículas agora para fazer isso aleatório. A gente, né, poderia separar e colocar um outro emissor para usar essa partícula, mas acho que a gente não precisa. A gente pode simplesmente pegar essa Particle 2 e aqui embaixo a gente tem o Shift Seed. Com isso a gente consegue mudar. Randomicamente ele gera as partículas em outro lugar, em outros pontos aleatórios aqui. Então a gente muda isso, né, baseado nesse valor aqui. E a gente tem o Birth Chance. O Birth Chance quer dizer, qual é a chance dessa partícula maior aqui nascer. Então a gente vai deixar uma porcentagem bem baixa, de 15% aqui, de chance de nascer. Né? Então a gente vai ter só algumas folhinhas um pouco maiores aqui. Tá? E a gente pode até
né, ele vai tanto aleatorizar o tipo, qual partícula ele tá gerando, como o tamanho dela, a posição, tal, se a gente mudar esse Shift Seed aqui, né. Beleza, a gente tem essas partículas que são as primeiras partículas que a gente precisava. E aí a gente vai repetir o processo para as pimentas, o mesmo processo que a gente acabou de fazer aqui, tá? Então vamos lá, eu vou criar a primeira, então vamos lá. Para criar a primeira, então, eu vou só pegar de novo, então o tamanho 663.187 e vou criar um novo modelo aqui. Na verdade, tá? Eu posso selecionar esses aqui, eu vou duplicar eles. Então ele já cria até o linkzinho aqui. Eu vou chamar isso aqui então de pimenta 01. Isso aqui então de folha pimenta 01. Pimenta então. Vamos lá no Primitive Properties. Então aqui da primitiva. Então 636.187. Acho que era isso o tamanho também. E a gente, como a gente duplicou, a gente não precisa se preocupar com outros itens, a não ser o item que a gente vai trocar aqui, então, Diffuse Texture para o Pepper 1. Pronto, olha lá, a gente já tem uma pimentinha ali. Importante, a gente deu uma mudada lá ó, a gente tá com a pimenta lá, eu vou colocar ela com a pontinha, tá? A pontinha do cabinho bem no centro da composição, que é ali que ele vai deixar essa partícula, tá? É a partir daqui que ela existe. Então ela sempre vai usar isso depois para gerar esse ponto. Fez a primeira, então é só duplicar. E é sempre, né, se você quiser ser preciosista, aí você vem e muda o tamanho, mas todas elas teriam a mesma proporção, eu não vou mexer nesse tamanho, vou deixar todas iguais. A gente já criou um emissor com as propriedades, algumas propriedades que são interessantes já. Então a gente pode pegar ele, a gente pega esse emitter e particle, vamos duplicar ele e vamos usar o mesmo, tá? Eu acho que eu até tirei, agora acabei tirando um linkzinho ali. Se vocês quiserem sempre, né, selecionar, se você clicar e arrastar, você seleciona todos os nodes, né, eles já são selecionados aqui também, estão relacionados. Então, alguma dessas partículas eu acabei aqui, do particle 2. Tá aqui, pronto. Tá. Peguei aqui, isso aqui então vai ser o emitter pimentas. Esse aqui é o emitter folhas. E esse aqui então vou chamar de P, pimenta. Vou linkar agora as 3 pimentas. Como já está tudo setado, ele já vai gerar as pimentinhas para nós aqui. Ó. Tá. É sempre legal, é legal nomear, porque aqui P pimenta você confere aqui, ó, P pimenta, quando você selecionou ele você está mexendo nesse efeito aqui, né? Porque ele vai, cada node aqui que a gente tem, ele também gera aqui dentro, tá? Então é bom você tomar cuidado. Vamos aqui no size. Então aqui em vez de 0,3, vamos colocar 1,6 aqui para as pimentas ficar um pouquinho maior. E a gente pode, né, controlar um pouco menos. A gente pode, sei lá, ter um pouco menos de pimentas, não precisa ter tantas. Vamos diminuir aqui, sei lá, 80. Menos ainda. Vamos fazer então, sei lá, vamos botar 30 aqui, ter mais pimentas. E vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos colocar algumas um pouco maiores. Faz o link, linka todo mundo. Pega esse 2 aqui, vamos aumentar para, sei lá, para 1. A gente vai ter umas pimentas maiores, mas a gente vai diminuir a chance delas nascerem. Deixa com uns 10% aqui. E vou mudar o Shift Seed para ela mudar as posições aleatoriamente, para a gente ter algumas um pouco maiores. Beleza, a gente tem umas pimentinhas maiores aí pelo meio. Né? E aqui você pode ir criando versões, você vai deixando mais um pouco mais aleatório mesmo. Vamos botar mais mesmo, vamos deixar bastante pimenta. A gente vai fazer um molho bem completo depois. Beleza, é isso aí. Né? E você tem também, no emitter você também tem um seed aqui, ó, você pode ir mexendo, ele vai fazendo versões aí para vocês. Beleza, as coisas estão crescendo, já tem rotação, já tem um movimentinho, né? Não está tudo parado, então legal, esse movimento aqui, curti. Vamos ver um outro node que é esse Turbulence, tá?
a gente não vai muito a fundo nele. Eu vou deixar ele solto aqui, porque quando você deixa ele solto, esse Turbulence, ele aplica em todas as partículas que você tiver. Se você também pode fazer links com alguma partícula em específico para deixar um pouco mais, né, causar uma turbulência. A gente vai ver por quê. Turbulence, como se fosse um effector do cinema 4D, quem conhece, né? E ele aplica, a gente vai ver, ó, a gente pode, por exemplo, a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente poderia inclusive usar para animar isso aqui se eu quisesse, né? Mas nesse projeto não é o caso. Deixa eu voltar aqui. A gente vai deixar só um pouquinho, né? Ele vai deixar um pouco, olha, ele vai fazer algum, né? Ele vai dar uma mudada na posição. A gente pode de cada uma delas, né? Ele vai aleatoriamente ele vai dar um pouco. Então, tô vendo que algumas rotacionam mais para cá, mais para lá. Então a gente tem umas variações. E a gente pode aqui na scale também, ele vai deixar mais, a gente vai ter umas folhinhas menor, um pouquinho dar uma diminuída nas folhas no geral, mas ele faz isso baseado nesses outros parâmetros de noise. Então, cada ponto aqui da minha composição ele vai fazer um pouco diferente. Então, a gente cria um pouco mais de variedade de cada uma dessas partículas, né? Ele está aplicando para cada uma delas. Então, a gente já deixa o projetinho mais bonito e está até mais fácil de ler, né? A gente tem mais variação, fica mais fácil de ler o AE Dicas. De novo, a gente vai criar mais um tipo de partícula. Vou selecionar esses dois aqui mesmo. Ctrl D. E vou pegar isso aqui, isso aqui. Ó. Sempre que ele acaba criando em cima, e aí pode ser que você arraste alguma coisa, então é sempre bom dar uma conferida, né? Depois que você puxou alguma coisa. Aqui a gente tirou esse aqui também acabou caindo fora. Pronto. Esse particle aqui eu vou mudar, né? Vou aproveitar o mesmo setup que eu já fiz. Só que nesse caso o overlife eu vou deixar, vou pegar os presets de novo e eu vou colocar em default. Pronto, default. Deixei em default, tá? Eu não vou ter um tamanho durante a vida, porque eu vou mudar esse shape, em vez de model, eu vou usar o circle. Tá? E esse emitter aqui eu vou aumentar bastante. Essa partícula está bem pequena. Eu vou lá no size dela, em particle. Então esse aqui é o particle 3. Particle 3 aqui embaixo, em particle properties. Né, eu vou aumentar isso aqui para colocar 2 para ver se ela para. É isso aí. Só para a gente ter um pouquinho mais de... Tá? A gente vai ter um pouquinho mais de definição. Esse aqui eu vou aumentar bastante. Tá? Ele vai ajudar a gente a ver essas partículas. Esse emissor, eu vou pegar a origem dele e botar para trás das folhas. Tá? Mas é pouca coisa, tá? Não muito mesmo. Para não fugir muito dessas linhas, né? Porque a gente está jogando um pouco para trás. Então aqui em origem 20. E a partícula, ao invés de ter uma cor sólida, eu vou pegar Color over Random from Gradients. Tá? O que isso vai fazer? A gente tem uma opção aqui, Color Gradients. Ele vai então criar partículas pretas e brancas. A gente vai pegar também um preset. Tem alguns presets de cores aqui que a gente pode usar. Vamos pegar esse aqui. Pode ser esse aqui. Ficou um verde muito forte. Se eu clicar e arrastar essas cores, né, eu consigo tirar elas daqui. Aí se eu selecionar, deixar aqui, eu vou clicar num ponto aqui e vou pegar um verde um verde um pouco mais bonitinho. Mais nos tons que a gente já está usando, um pouquinho mais aqui. E aqui. Beleza. Aqui talvez até pode ser quase um amarelo. Esse emitter aqui também a gente vai diminuir para 0. Talvez esse, né, eu clico aqui em cima, eu vou pegar esse outro verde e vou deixar mais escurinho mesmo.
Esse aqui também, mesma coisa. Opa, acabei não clicando nele. É um pouco difícil de lidar. Você tem que clicar bem em cima dessa cor aqui pra ver, mas ele acaba não, às vezes não pega direito. Ele vai, acho que imagina que ele vai criar um outro. Ó. Ele criou um outro aqui. Ah, não, mas ele fez certo. Tá, que fez. Então ele vai criar dentro dessa variação aqui. De repente a gente pode clicar e ter mais uma variação de cor. Outro verdinho aqui. Eu vou até diminuir ela aqui. E a gente tem o desenho, tem as outras partículas se formando a partir dessas. Agora que a gente fez isso, até a gente pode, acho que, aumentar um pouco mais o número de partículas aqui dentro. Aumentar um pouco a chance de nascer dessas maiores. 20. Um pouco mais ainda. 30 talvez. Ah, aqui tá acontecendo um negócio. Ó. Esse particle tá desligado. Tá? Acabei que foi isso que aconteceu antes. Então aqui eu só tenho que 0,9. Aqui ficou um pouco. Aqui eu acabei aumentando, então eu vou diminuir de novo para 20 e vou diminuir esse tamanho aqui para 0,6. Só pra gente ter umas partículas um pouco maiores. Talvez aqui 18. Estou sendo um pouco detalhista em algumas coisas, não precisaria tanto talvez. Mas acho que é para deixar mais legal o projetinho. Fechou, a gente tem vários tipos aqui. Né? A gente tem várias coisinhas legais acontecendo. Né? A gente tem um pouco de coisa mais aleatória aqui. Eu poderia colocar mais um... Eu já tenho um Turbulence, ele já tem uma variação. Esse Turbulence já está agindo também nessa linha aqui. Para mostrar um outro node que é o Force para vocês, eu quero umas partículas também saindo daqui voando, tá? Eu vou pegar esse emitter aqui, vou duplicar ele, só esse emitter. Tem que duplicar também a partícula, só para a gente ter uma variação aqui. Fazer de novo um link aqui, ó. Ela vai deixar com esse mesmo. Vou linkar essa partícula aqui, ele já vai gerar mais partículas ainda pra gente, mas a gente vai diminuir isso para uns 30. Tá, 30 aqui. Essa partícula, esse particle 4 aqui, a gente vai lá em Rotation Properties, tá? A gente tem um ângulo aqui, vamos mudar esse ângulo aqui. E vou mudar aqui uns 10 de speed X, uns 15 de speed Y e uns 5 de speed Z aqui. Vamos aumentar esse random. Essas partículas vão ter umas rotações. Só para mostrar para vocês, eu vou selecionar esses aqui. Vou dar um enable, vou clicar aqui em enabled, ele vai desativar esses e vai deixar só as folhas. Essas últimas folhas. Então elas vão, né, ficar girando aqui. Por que eu estou fazendo isso? Aqui acho que a chance de elas nascerem e o tamanho delas, eu acabei pegando essa partícula 2, então em Particle Properties, de novo, vou entrar aqui no Particle Properties. Eu sei que é bastante coisa, galera, mas é questão de vocês exercitarem com vários projetos diferentes. Eu fiz uns 5, 6 projetos com partículas diferentes até pegar cada uma das coisas. Então aqui eu vou diminuir de novo para 0,3 e vou aumentar a chance disso aqui para, sei lá, deixar em 88%. Então esse emissor aqui está girando as partículas girando. Eu já vou deixar elas girando aqui, porque o que eu quero é esse node aqui. Vou clicar no Force. Esse Force eu vou ligar a essa partícula aqui apenas. Só essa vai ter essa força aqui sendo aplicada. Então, o Wind X, ó, você vê que ele tá várias folhinhas subindo, diminui o Wind. E talvez essa partícula aqui, 0,4,
ela também vai ter as mesmas reações e vão dar mais random aqui. Vai ter partículas tamanhos bem diferentes. E de repente a gente ativa um pouquinho de uns 15 aqui de gravidade. Aumenta um pouco mais esse wind. Aumenta um pouco mais isso aqui. Então a gente vai ter partículas ali subindo. De repente daí... E é a questão de ajustar o quanto de partículas você quer no seu projeto, o quanto que você quer que elas se movam. A gente pode dar uns 5 aqui de spin. Spin frequency, 0,5. De repente ele vai dar mais uma... Elas vão se mexer mais um pouco. E se você quiser, você pode botar um wind Z, fazer alguns testes, deixar o vir para frente. Tá? E é questão de ajuste mesmo, assim, de deixar do jeito que você quer o projeto. Deixar umas folhinhas bem pequenas. Pronto, deixa eu reativar, selecionar todo mundo aqui, Enable. Pronto, a gente vai reativar, a gente tem todas as partículas estão aqui. Agora a gente vai para a parte final, que é a parte de deixar o projeto mais bacana, mais bonito. Vamos lá. Eu vou colocar um novo sólido, eu vou criar um fundo, sei lá, deixar um fundo não tão branco, um pouco menos de branco. Por baixo aqui do Stardust. E o legal é que, como são partículas 3D, a gente pode colocar uma coisa que são as luzes. A gente vem aqui, Light, vamos colocar uma nova luz, vamos usar um Spot, intensidade, vamos abrir já esse ângulo, deixar aqui em 130, dei Enter, pronto. A gente bota uma luz. É legal, sei lá, para uma questão de organização, vou pegar um New Object, botar em 3D, pegar P aqui para mostrar a posição, aliás, P para mostrar a posição do nulo, A para mostrar o Point of Interest, e vamos criar uma expressão linkando os dois, tá? Pronto. Agora, esse ponto de interesse da luz está linkado com o meu nulo, então ela vai sempre apontar para o centro. É legal, né? Porque a gente vai conseguir, né? Como a gente tem uma luz 3D, as partículas são 3D, a gente pode ir apertar 2 vezes A para mostrar um pouco mais algumas outras opções. Vou duplicar essa luz, colocar ela para o outro lado. De repente a gente cria mais um para esse 2 aqui. Deixa eu ver aqui. Apertar 2 vezes Z para mostrar a expressão. Ele está linkado no 1. Esse aqui então vai ser no 2. E essa luz aqui, 2 vezes Z. Em vez de fazer esse link aqui, a gente faz o link com a posição desse outro nulo. Só para a gente ter uma... Isso aí. E a segunda luz então está com outro link, a gente muda um pouquinho mais para cá. E aí a gente, com as luzes, né, a gente pode fazer um trabalho de colocar um pouco de repente ter uma cor nessa primeira luz aqui, amarelinho. Aí a gente diminui um pouco essa intensidade e aí a questão tudo questão de ir ajustando conforme você precisa. Deixar 50% em cada uma. 50% aqui. Um pouco mais talvez nessa aqui. Essa aqui talvez a gente, sei lá, deixa um azulzinho assim na luz. A gente tem uma variação de cor. E eu posso colocar quantas luzes eu quiser. Eu vou pegar mais um outro tipo de luz. New Light. Vou botar aqui uma luz ambiente de, sei lá, 30%. Só para dar uma iluminada geral. Sei lá, 15% então. Essas áreas mais escuras. Depois, no Stardust... Deixa eu aproximar já aqui mais. No Stardust, vamos selecionar aqui. No Stardust, a gente pode vir aqui nas opções, nessa primeira aqui, que é o primeiro item aqui, o Stardust mesmo, a gente tem algumas configurações de render que a gente pode trabalhar. A gente estava em High, de repente, se você quiser diminuir a qualidade, você pode botar em Medium. Ele vai dar uma diminuída nessa qualidade. Vou deixar em High que estava, depois quando renderiza é legal você colocar em Very High ou Extreme, dependendo do seu projeto. E a gente vai aqui em Shadows, a gente vai ativar as Shadows
Então as partículas vão ter sombra. Então o projeto fica mais legal, a composição vai ficar mais bonita. Né? Então a gente pode controlar. Se eu diminuir aqui, ó, a gente vai ter umas sombras um pouco mais suaves. E isso também no After Effects você controla aqui, ó, você tem o Shadow Darkness, né? Em cada luz você pode ter sombras mais claras ou mais escuras. Então isso é por luz mesmo, ó. Então a gente pode diminuir para 60 em cada uma. Então cada uma delas vai ter uma sombra um pouco diferente. E voltando lá pro Stardust, em Stardust então a gente tem o Ambient Occlusion, né? O Ambient Occlusion ele cria uma sombra de contato mesmo entre as partículas, e a gente também pode controlar essa intensidade da forma que a gente quiser. Vamos deixar em 50%. E aí a gente tem uma composição que fica mais interessante. Deixa eu Ctrl Shift H só para tirar não mostrar os nulos, etc. Então a gente tem composição já fica bem mais bonito, né? E enfim, daí depois continua de novo, as partículas são em 3D, então a gente pode botar uma câmera, né? Até pra colocar aqui uma câmera, tá? Se você quiser, você pode ativar o Depth of Field, tá? As partículas vão ficar desfocadas, você pode mudar o ponto, né? Você poderia aplicar, eu vou deixar desativado, eu quero todas elas bem visíveis mesmo. E aí na minha câmera, deixa eu deixar aqui em Fit. Aqui agora acabou ficando um pouco, umas partículas tem umas partículas lá em cima, né? Acabou ficando um pouco estranha a composição, eu vou diminuir. Então a gente acerta a posição, a gente pode, né? Eu vou ativar os keyframes aqui, fazer um movimento também, deixar mais perto. E aí a gente tem o texto feito aqui. Eu acabei botando no Force, eu ativei o Spin, tá? Aqui dentro, em Force, eu ativei esse Spin aqui, essa frequência. Eu vou zerar isso aqui porque as partículas estão girando de uma forma estranha. Na verdade não é o Force, não é o Spin do Force, é aqui o Noise Frequency. Eu vou deixar em 0. Porque quando você tem essa frequência, ele vai alternando, para cada frame ele vai ter uma movimentação da forma como o Turbulence está afetando as partículas. Então é por isso que elas se movimentam de forma estranha, principalmente você vê muito bem isso nessas que estão voando aqui. Isso aí, ficou melhor esse movimento aí, seria uma questão de alguns ajustes que você pode fazer aí, de acordo com o que você achar mais interessante, certo? Deixa eu deixar em 50% porque daí a gente vê melhor ainda. Deixa eu diminuir isso aqui e aumentar isso aí, diminuir um pouco aqui. Por fim, última coisa que eu sempre gosto de fazer, novo Adjustment Layer. Eu vou pegar aqui um Lumetri, vou aplicar nesse Adjustment. E com ele a gente pode... Na verdade, esse Lumetri eu não vou aplicar no Adjustment, não. Eu vou deixar esse Adjustment aqui. Vou no Stardust. Então, depois de todos os nodes aqui, eu vou deixar esse Lumetri. Porque eu não quero mudar a cor do fundo. Eu vou mexer no Lumetri algumas coisas que eu vou precisar. Então, eu só vou deixar um pouco mais amarelado. Então, talvez tá interessante deixar mais verde e depois ir amarelando conforme o tempo. Aí vai uma sugestão para vocês. Aumentar um pouquinho o contraste. Diminuir um pouquinho esses blacks aqui. Saturation. Talvez aumentar um pouquinho. Em Creative, vou aumentar para 10 aqui o Sharp. Vai dar uma definição um pouco maior.
E de repente brincar um pouco com aqui, deixar o shadow tint mais azulzinho. Quase não dá pra ver, mas é sombras andando azulada. Aí deixa esse highlight mais amarelinho ainda. Aqui em Curves, Hue, de repente a gente pega aqui em Hue versus Saturação. Deixa eu criar um pontinho aqui. Eu sempre acabo movendo ele, mas enfim, não tem problema. Mais um aqui. E aumentar um pouco das pimentas mesmo, né? Deixar um vermelhinho aí. Isso aí, tá pronto o nosso projeto. Agora é só renderizar. Antes de renderizar é sempre no Stardust, a gente sempre do Quality Settings, né, determina um pouco da performance, mas ele vai deixar as coisas mais não tão bonitas. Então a gente vem aqui em Quality Settings, a gente aumenta para Extreme. Pronto, a gente vai ter a qualidade máxima, tá em full projeto, fica mais pesado, mas é assim que depois é legal a gente renderizar com o máximo. Aqui essas partículas ainda estão, né, teria que fazer um ajuste, deixar elas mais próximas, enfim, sem esse speed talvez. Quer dizer, não essas, nem lembro mais quais, essas aqui de baixo. Acabei não nomeando, ficou mais difícil. Isso é speed random, sei lá, deixa 0 também. Aqui é mais na verdade porque o turbulence está afetando elas também. Enfim, então eu poderia ligar o turbulence só nessas partículas aqui de cima e nessas aqui, né, na pimenta e nas folhas. Mas vocês podem fazer esses ajustes se vocês quiserem. Eu vou deixar o projeto assim mesmo. Né, talvez até aqui a gente poderia diminuir aqui para 5 size aqui, já vai, acho que resolver. Fica mais interessante aí, já fica E aí de repente a gente pode até pegar poderia pegar um outro turbulence, aplicar aqui, ó, para não ficar tão certinho. Parece, sei lá, parece o caule. Porque daí vai ficar mais um visualzinho assim, sei lá, que vamos deixar em position aqui, uns 5. Mais um pouquinho. 15. Isso aí. Porque aí parece, sei lá, parece quase o caule da folha. E tá pronto aí o nosso projeto. Se eu quisesse agora, eu poderia mudar esse texto para outra coisa. Sei lá, eu posso escrever dicas. Pronto, tem o texto. De novo, óbvio. Como a gente acaba tendo menos letras, tá? Sei lá, tutorial. Quanto maior a palavra, ele vai ter o mesmo número de partículas que ele está gerando. Então, às vezes você tem que fazer alguma adaptação nos emitters, o tanto de partículas que você vai emitir, a chance e tal, dependendo de cada palavra. Se a palavra for muito grande ou se for muito pequena. Se eu colocar só o A, você vai ver que ele vai ficar dominado de partículas, né? Aí vai muito de como você quer. E é isso aí. Então isso aí é uma das formas de usar o Stardust. Eu resolvi criar as próprias texturas para usar como partículas, criar os modelos aí com folhas e tal, mas dá para fazer muitas outras coisas. Eu fiz alguns testes com ele. Então aqui foi o Adriano do canal aí Dicas para vocês, direto do quintal de casa, pegando texturas. E aí também eu peguei outras texturas pelo sítio, também vou fazer mais um projeto provavelmente com isso. Estava já tentando há algum tempo encontrar algumas texturas. Esse final de semana deu pra ir no sítio, deu um dia bom de sol. Então, além de aprender sobre o Stardust, você viu que a gente pode criar as próprias texturas para usar nos projetos. E isso é muito legal. Então, é isso aí, galera. O Stardust ele tá disponível lá no iScripts, você pode comprar. Está em dólares, é um valor um pouco alto para nós, mas eu tenho certeza que isso vai ser uma ótima ferramenta para vocês. Tá? Eu acabei de começar a explorar ele e eu achei bacana. Então é isso aí, galera. Lembrem-se então de se inscrever aqui no canal. Deixe seu like aí e ative o sininho aí, as notificações para você receber em primeira mão, porque a gente está sempre postando coisas legais, tutoriais como esse e outros vídeos para acelerar o workflow de vocês. Então vale a pena você se inscrever aqui no canal, tá certo? Adriano do iDicas e eu desejo ótimas ideias a todos vocês. Vejo vocês no próximo tutorial do iDicas. Falou! Eu gosto de tirar bem de perto porque eu gosto de usar um esquema dentro do Photoshop que é o Focus Area. Ele seleciona o que está em foco.
Então eu posso usar minha Canon para isso.